Moisés falar com o faraó para deixar o povo sair para adorar. E ao mesmo tempo Deus falou assim: olha, você vai e fala, só que eu vou endurecer o coração de Faraó. Isso é muito interessante, irmãos, porque Deus faria isso, certo? Fala assim: olha, pode ir lá falar que ele vai deixar, mas logo depois eu vou endurecer o coração dele. Você sabe o que é isso? Deus muitas vezes ele testa a nossa fidelidade, né, a nossa paciência. Não que ele não saiba, né, do que nós somos capazes, ele sabe, mas é que Deus muitas vezes ele tem prazer de realmente ver a nossa atitude e a esperança que Deus tem de muitas vezes ver você mudar de ideia, você lutar, não é isso? Mas aqui nós encontramos essa passagem tão maravilhosa e de um ensinamento, digamos assim, né? Muito interessante para nós. Então ele disse: olha, você vai falar, né? Ele vai deixar, né, o povo ir, só que eu vou endurecer o coração deles, né? Eu vou endurecer o coração deles e não vou deixar que ele deixe que o povo fique à vontade. Então, quantas vezes Deus ainda faz isso? Deus, ele permite que o inimigo deixe você fazer aquilo que você projetou em fazer na obra de Deus, mas Deus, ele permite que o inimigo fique teimoso e insistente em te perseguir. Com o propósito Deus faz isso? Para que nós nos empenhamos mais em buscá-lo, para que nós nos esforcemos mais e para que nisso Deus possa realmente entender que você é uma pessoa que faz de tudo para poder servir a Ele. Imagine você que aí o povo saiu. Moisés, ele tinha convicção do que Deus tinha falado com ele, do que ele tinha falado com Deus, do tratado que ele tinha feito. Então ele estava tranquilo. Tanto é que ele saiu e parou nessa distância e estava lá descansando. Ele poderia seguir avante, mas Moisés era uma pessoa observadora que aguardava também o momento de Deus. Então, logo em seguida, Deus endureceu o coração de Faraó. Quando alguém chegou e deu notícia e falou assim: ó, o povo de Israel, eles não foram só adorar, não, eles estão fugindo. Então, ó, dando perto para quem te quer. Aí Deus já fez aquela movimentação no coração de Faraó e falou assim: ó, vá, persegue e mata eles. E Faraó saiu com aquele intuito de chegar e destruir. Preparou lá mais de 600 carros preparados, com soldados preparados para ir perseguir Israel e para destruí-los. Mas o engraçado é que o mesmo Deus que falou com Moisés para falar com o Faraó, que falou com o povo para sair do Egito e que falou no coração do Faraó, endurecendo o coração dele para perseguir o povo e destruir o povo, esse mesmo Deus agora fala para Moisés e fala assim: Moisés, não se preocupa, porque eu vou dar vitória. Hoje, não foi eu que falei no coração do Faraó para perseguir vocês? Então, se vocês vão ver aqui, a tranquilidade, Moisés estava tão tranquilo que a hora que ele fala para o povo, quando o povo, eles estavam descansando, de longe eles viam a poeira das carruagens que vinha vindo, estava próximo. Então eles falaram: Senhor Moisés, por que você fez isso com a gente? Lá no Egito, a gente falou para você isso, a gente não falou? Que lá a gente sofria e tudo, mas pelo menos a gente tinha comida, né? A gente podia descansar. Agora você tira a gente para vir correr no meio do deserto. Olha só, irmão, o que Deus ele quer ouvir da sua boca? Ele quer ouvir você dizer que está tudo bem, que você tem problemas, mas está tudo bem,
que você tem luta, mas está tudo bem, que você está confiante. É por isso que muitas vezes Deus endurece o coração, talvez lá do patrão, né? Talvez lá do seu irmão, talvez lá do seu esposo, talvez lá do seu filho, entendeu? Para bater de frente com você, você fala, mas eu não estou entendendo. É porque muitas vezes Deus quer testar a nossa paciência, ou às vezes Ele quer nos moldar e quer nos ensinar. E para nos ensinar, para que eu possa se tornar experiente, eu tenho que passar pelo processo. Eu tenho que ter vivido o momento. Se eu não viver o momento, como que eu vou poder ensinar alguém? Ontem nós estávamos ali em Limeira e estávamos felizes, porque nós íamos inaugurar mais uma congregação, né? A segunda ali. E os irmãos que estavam comigo, vocês acompanharam que a gente saiu no horário do culto, fomos todos felizes, né? Contando as bênçãos, ansiosos por chegar na congregação. Mas nós andando uns 3 quilômetros, mais ou menos, o carro deu problema. Agora, se a gente não passa por essa experiência, né, de que é possível, mesmo com o carro quebrado, ir adorar a Deus, né, voltar, arrumar o carro e ir para casa, jamais eu vou ter condições de, quando alguém passar por um experimento desse e nos ligar, pastor, ou missionário Josiane, missionário Marlene, não vou conseguir chegar porque o carro quebrou. Se você não tem essa experiência, você vai falar para ela, ah, tá bom, é isso mesmo, quebrou, não tem como chegar. Mas quando você adquiriu essa experiência, falou, pensa, você queria mesmo adorar a Deus? Não, era o desejo do meu coração, sério mesmo? Sério então, esses dias nós passamos por um processo semelhante. O carro quebrou, mas o nosso desejo era de ir, o nosso objetivo era de ir adorar a Deus. O que nós fizemos? Nós entregamos nas mãos do Senhor. Deus colocou um guarda ali, um mendigo lá, um morador de rua, que tomou conta do carro direitinho. A gente continuou, fomos adorar a Deus e voltamos em paz, e o carro estava lá guardado. Aleluia, Esquecemos, definitivamente, nós esquecemos que o carro estava quebrado. Isso é experiência. Mas como contar, como incentivar, como falar para outras pessoas que é possível adorar a Deus, mesmo com o carro quebrado no meio do caminho, se eu nunca passei por esse processo? Eu vou concordar com a pessoa. Às vezes doente, não é isso? Não tem como você falar para a pessoa, se não dá, é possível adorar a Deus doente. Se você nunca passou pelo processo. Com fome, não é isso? Sendo perseguido, como Israel foi, não é isso? Porque tem gente que, quando começa a ser perseguido na igreja, ele já não para, não. Ele, a pessoa fica me maltratando, fica me desmerecendo. Ele não suporta a perseguição. Então o que Deus quer? Deus quer te moldar, Deus quer fazer com que você fique maduro, Deus quer fazer com que você fique experiente. Por isso, então, as perseguições. Aleluia, Jesus. Então olha só o que Moisés fala na sua tranquilidade. O povo chegou, criticou, falou, aqui causou aquele alvoroço, porque o que tem de gente hoje que é folguista, mas ele não é folguista com fogo no céu, ele é folguista com fogo material. Ele fica atacando fogo, atacando só aí, olha só o que acontece, olha o que esse pastor fez, olha o que a Gaia fez. Ele não sabe chegar e apaziguar, ele sabe complicar a situação. Moisés ouviu, poderia chegar, também entrar no embalo, criticar, mas mediante ouvir todas aquelas reclamações, mas falou assim, ó, Moisés porém respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos. A pessoa fica agitada, não querendo, sabe, fazer coisa e querendo, não, fica quieto. Vocês não precisam fazer nada para receber o livramento, fica quieto. E vocês vão ver o livramento que o Senhor vai dar hoje. Hoje. Não era amanhã, não era depois, não. Hoje. Por
Porque esses egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais se tornarão a ver eles. Olha a confiança do homem de Deus, não é isso? E disse mais ainda: o Senhor pelejará por nós. Aleluia. É coisa maravilhosa, irmãos. É coisa para. A gente fala assim, mas eu não entendo porque Deus falava e endurecia o coração de Faraó, entendeu? Ao mesmo tempo falava para o povo ir, depois. Por que isso? É porque Deus, Ele sabe aonde trabalhar na sua vida. Ele sabe qual situação que você precisa passar, por qual crivo você precisa passar. E Ele não vai fazer você passar coisas que não vai te agregar conhecimento, que não vai te agregar experiência, que não vai te agregar sabedoria. Deus vai fazer justamente o que você precisa para que você seja um homem valoroso na sua vida. Aleluia. Aí então, Moisés foi falar com Deus, não é isso? Senhor, e agora o que eu faço? Ali vem Faraó e o povo está querendo me matar. O que Deus falou para Moisés? Moisés, você está clamando a mim por quê? Se eu já te dei toda a autoridade, já te mostrei qual que é o caminho, já fiz você ficar experiente, por que você está clamando a mim? O que você tem na sua mão, Moisés? Moisés olhou e falou assim: eu tenho esse cajado aqui, essa vara. Então, usa o que você tem. Por que você não toca as águas? Para você ver o que acontece. Às vezes a resposta é na sua mão, mas você sabe. Você tem o poder, mas você não sabe. Aleluia, Jesus. É isso? Toca nas águas, Moisés. E diga ao povo que marche. E Moisés, irmãos, foi só, apontou o cajado lá para as águas, tocando nas águas, automaticamente começou a ouvir um grande ruído, e as águas começaram como se tivesse uma onda vindo de frente com a outra, se encontrando, se revoltando, e aí foi abrindo caminho. E o interessante dessa história toda é porque Deus, quando Ele faz as coisas, Ele faz com uma perfeição tão grande que não fica sombra de dúvida. A Bíblia diz que o Mar Vermelho se abriu e Israel não passou na lama, não, passou em seco, porque a lama poderia tardar eles passaram em seco. E o que foi mais magnífico é porque quando Deus abriu o Mar Vermelho, Faraó já estava próximo mais ou menos uns 500 metros, já estava quase encostando, e o povo apressou a passar. E quando mais ou menos o povo estava mais ou menos no meio já do mar, Faraó já atingiu as margens do mar e falou: agora nós pega. Só que quando ele falou isso, Deus começou a fechar o mar. A hora que eles entraram, que já estavam todos dentro, Deus começou a fechar de lá para cá. E eles olharam e quiseram apressar para escapar com vida, e aí o povo já tinha terminado de passar. E Deus então fechou as águas. Aleluia, Jesus. E a pressão da água foi tão forte que o impacto esmagou todas aquelas carroças e os seus cavaleiros, e todos aqueles soldados morreram com a pressão da água. Não sobrou ninguém, não é isso? Para cumprir o que Moisés tinha dito. Esse faraó era esse que vocês você viu aí, vocês nunca mais vão ver eles. Do outro lado, então, houve uma grande festança, uma grande alegria, e Miriam cantou isso, por isso que escreveram aquele livro. Israel saiu do Egito, foi a ordem que Deus lhe deu, chegando no Mar Vermelho, todo Israel temeu. Porque eles ficaram com medo, porque eles ficaram temerosos, mas mediante a palavra de Deus, eles viram
o grande feito que o Senhor Aleluia, Jesus. fez. E foi grande a vitória. Então, o que Deus quer mostrar para mim e para você? Que vale a pena confiar no seu poder. Glória a Deus. Que vale a pena você passar pelo processo. É só você acreditar. Você não precisa fazer nada, meu irmão. Você não precisa querer dar uma ajuda para Deus. É só você confiar. Siga aquilo que Deus está propondo para você. Lute. Seja valente. Siga em frente. Porque a vitória vai ser. Aleluia. Se você observar, dentro desse texto que eu estou falando com você, Jonas ele quis fazer o contrário do que Deus tinha determinado para ele. Ele falou para Jonas assim: vai lá e fala. E Jonas falou assim: eu conheço o Senhor. Se eu falar, o Senhor vai se arrepender. Ele vai fazer mais o que o Senhor falou. E eu quero que esse povo morra. É isso? É isso que as pessoas pensam. E Deus então começou a olhar a atitude de Jonas e fez o que fez, que o irmão sabe da história, só para mostrar para Jonas, e fez Jonas passar por aquele processo, porque Deus queria Jonas mais experiente. Ele queria mostrar para Jonas que amar as pessoas é muito maior e é muito melhor do que amar uma planta. Não é isso? Tem pessoas que, por causa de uma planta, ela ofende o outro. Xinga a pessoa toda: olha, seu infeliz, filho do cão, o que você fez com a minha planta? Quando estava bonita, você quebrou a folha da minha planta, amaldiçoado. Você não botou como te dou um soco a vapor. Não é isso? Por causa de uma planta, a gente ama mais a planta do que, não é isso? Mas o ser humano é a feitura de Deus, que merece todo o carinho e todo o respeito, às vezes, mas é uma mensagem interessante que Deus tem para nós, né? Eu estou dizendo isso, mas porque são várias situações que a gente martela pessoas por coisas insignificantes. A gente nem nota que a essência, aquilo que Deus pagou um alto preço, e pode ter certeza que Deus fica muito irado com as nossas atitudes quando nós fazemos isso, porque Ele pagou um alto preço pela minha vida, pela sua vida, pela vida de muitos. Aí chega uma pessoa desavisada e maltrata, e não está nem aí, fala que vá mesmo, que, entendeu? E se não ficar, porque não é de Deus. E aí a gente não pensa. Eu não estou falando daquela pessoa atribulada, daquela pessoa que não tem respeito, né, pela obra, daquela pessoa que não respeita o seu líder. Não estou falando daquela pessoa que ele é pertinente. Eu estou falando daquela pessoa que ele é servo de Deus, que ele está ali fazendo a obra de Deus e você não tem piedade dele. Porque o tribuloso, o tribulado, a Bíblia fala para você experimentar ele mesmo. Não é isso? Mas o que nós podemos pegar como experiência nesse texto é que Deus, Ele quer fazer com que nós adquirimos experiências com os seus feitos. Aleluia. A proposta de Deus é sempre fazer com que eu seja forte, valente e experiente. Para isso, eu preciso aceitar as ferramentas que Deus me dá para que eu possa trabalhar na sua obra. E quais são as ferramentas? Quem lembra? Efésios 6. Revestivos de toda a armadura de Deus. Calça nos pés, na preparação do evangelho da paz, o capacete da salvação, coração da justiça, capacete da salvação. E aí, meu irmão, tu vai ser vitorioso. E tu vai ser uma pessoa que vai ter bênção para contar e experiência para repassar para outras pessoas. Glória a Deus. Não é isso? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa estar nos orientando, para que cada dia mais nós possamos estar mais e mais experientes, mais e mais fortalecidos na sua presença. Amém? Amém. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus.